Fala galera, hoje dia 24 de março de 2020, estamos entrando em mais uma semana aí de quarentena, né? Um período realmente sério na história da humanidade por conta de toda essa estratégia, né, de saúde pública que é a quarentena e o isolamento social. Então a partir daí, né, nós temos um tema de alto interesse para a sociologia, que é o isolamento social, não é? Isolamento social que seria o oposto aí da socialização, que é, vamos dizer assim, aquele período onde nós, seres humanos, estamos fazendo, né? Estamos interagindo em busca de uma integração, né? Lembramos muito do conceito de Emile Durkheim, quando ele fala sobre a relação entre solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, né? Como elas são importantes, uma na sociedades tradicionais e outra nas sociedades industriais diversificadas, para que nós tenhamos essa integração e a coesão social entre as pessoas e não períodos de anomia, ou seja, de desagregação entre as pessoas. Então eu preparei algumas anotações, né? Algumas questões também para a gente levantar, né? E o ponto principal, né, que seria inclusive o porquê nos isolarmos das pessoas é tão complexo, né? O porquê nós precisamos tanto estar junto com as pessoas, né? Então, dois autores, né, uma autora e um autor, Bolden e Molot, escreveram em 1994 um artigo chamado A Compulsão da Proximidade, o porquê as pessoas demandam tanto estarem próximas umas das outras, ou porquê as pessoas preferem, ao invés de fazerem reuniões à distância, estarem juntas, porque ao invés de assistir um show pela TV, né, ou pelos serviços de streaming que nós temos hoje, elas preferem ir num show diretamente, assistir diretamente um concerto. Enfim, essas são algumas das questões que nós vamos trabalhar. Então, primeiro, né, nós vamos falar sobre isolamento social. O que seria isolamento social para a sociologia, meus jovens? Então, vamos lá, né? A gente pode pensar que o isolamento é de um indivíduo ou de um grupo, né? Um grupo ou um indivíduo vão ser isolados. E a gente pode pensar que esse isolamento, né, seria a capacidade que esse indivíduo, esse grupo, tem de se isolar, de se afastar, né, ou deixar de ter contatos, né, com outras pessoas, por exemplo, manter relações, ser excluído de um ambiente comum, enfim. Então a gente pode pensar em dois exemplos, duas formas de isolamento social, uma voluntária e uma involuntária, né? A voluntária é quando, por própria vontade, questão comportamental, a pessoa decide, né, toma a decisão de se isolar, de se afastar das pessoas, né? Então, é quando o indivíduo toma essa decisão, então, de se isolar, e pode ser um comportamento chamado de individualista, ou que se chamam também de tendência single, que é quando as pessoas decidem a se afastar, né? Por exemplo, no final de semana eu não quero ter contato com as pessoas, por exemplo, quero passar um final de semana assistindo série na Netflix, jogando videogame, enfim, isolado de outras pessoas. Não se enquadraria nesse caso quando você, por exemplo, se reúne com amigos e se isola em algum local. Não, você aí estaria sim interagindo com pessoas. Então esse não seria um tipo de isolamento social, que você estaria com um grupo, mesmo que seja um grupo pequeno. O isolamento social é quando a pessoa se tranca literalmente, né, num ambiente e ela deixa de interagir com outras, ou quando um grupo específico, né, por algumas questões, talvez étnicas, raciais, por exemplo, né, como a gente pode pensar o próprio apartheid africano, o que aconteceu nos Estados Unidos também, uma forma de isolamento social. Enfim, então a gente pode pensar em questões voluntárias, questões que seriam involuntárias, né? Que aí a gente teria o Estado, né? Geralmente um organismo estatal, que isolaria
as outras pessoas por uma questão obrigatória. Então a gente tem muito ligado às questões da saúde, assim como a gente vive hoje, né? O isolamento como uma estratégia aí de prevenção e combate ao coronavírus e a doença Covid-19 é uma estratégia geralmente de saúde. Claro que muitas vezes é não democrática, né? Ou talvez baseada em ideias ainda do senso comum, como aconteceu muito com a lepra, com o próprio contágio sobre como seria, né, o HIV, a AIDS. Então, era uma forma de você isolar as pessoas, você isolava elas e você acabava não tendo contato com essas pessoas. Então, geralmente é um estigma, né, em relação a doenças. Pode acontecer também com idosos, né, a questão de asilos, né, você isola os idosos por eles não serem considerados mais produtivos, interessantes perante a ideia majoritária de estilo da sociedade. A gente tem um exemplo também de pessoas com deficiência. A gente sabe que nos últimos anos nós temos muitos avanços em relação a leis sobre pessoas com deficiência e, por exemplo, inclusão na educação, inclusão no mercado de trabalho, mas sabemos que isso já foi algo da nossa história, né? E também temos aí os presidiários, né? Pessoas que acabam sendo presas e por isso acabam sendo isoladas, né, do convívio com a sociedade. Então aí nós temos algumas causas, né? O porquê que essas pessoas, seja voluntária ou seja involuntariamente, elas estão isoladas da sociedade, né? Então a gente vai depois às consequências, o que acaba fazendo com que, quais seriam as consequências desse isolamento. Então a gente tem a possibilidade de traumas psicológicos, depressão, a gente tem possibilidade na questão dos comportamentos individualistas, né? Pessoas que acabam sendo muito retraídas no convívio social, e também a possibilidade de agressão, né? Então tem inclusive um artigo que foi sobre comportamento na web com jovens em Portugal, e inclusive retratava esta questão sobre comportamentos retraídos ou agressivos, né? Isolamento social e sentimento de solidão em jovens adolescentes. Então, era justamente esse que falava sobre... e outro, né? À frente do computador, a internet enquanto produtora de dependência e isolamento. Então, galera, eu até sugiro para vocês, quando forem assistir, que talvez coloquem uma velocidade mais rápida, porque a ideia é que geralmente que seja um diálogo, né? Busquei alguns artigos que eu vou colocar nas referências também para vocês, e que a gente debata, né, essa questão do isolamento social, pensando, né, numa questão sociológica sobre isso, né, como a gente pode pensar essa temática envolvendo a sociologia. Então, galera, olha só, então a partir daí a gente teve então algumas consequências, né? Então a gente tem essa questão da possibilidade da questão dos efeitos psicológicos, né, como consequências aí do isolamento social. Então a gente tem que, geralmente, a sociologia, os estudos sociais, eles tratam geralmente a questão do isolamento social como algo negativo, como algo pejorativo. Então, por que isso, né? Então, a gente já, no início eu falei, né, Bolden e Moloch tiveram um estudo em 1994 que falaram sobre a compulsão da proximidade. Então, as justificativas deles, né? Então, eles falavam naquele período, em 1994, nós estamos aí na chamada Web 1.0, que ela era a internet, que a gente não tinha uma participação, uma interação muito grande, diferente da Web 2.0, que surgiu nos anos 2000, principalmente pegando como exemplo Facebook, surge em 2004, YouTube em 2005, por exemplo,
que são plataformas mais participativas, ou então que nós tivemos uma interação maior, tá certo? Então tá, beleza. Então a partir daí a gente pensa, né, que essas interações indiretas pelo meio digital, elas estão cada vez maiores, ou seja, entramos em contato e vivemos com pessoas que não temos contato no mundo físico. Compras online, por exemplo, né, temos milhares de plataformas. Às vezes está mais barato você pagar o frete do que comprar na loja física, por exemplo, onde você não tem contato, não conhece a outra pessoa. Então a internet acaba sendo uma forma impessoal, né, de você interagir, né, com as pessoas. Então temos Facebook, Twitter, Instagram, etc. Com esse uso das tecnologias, a gente pode nos isolar, né, no meio físico direto. E será que não interagimos mais então no meio digital, né, do que com pessoas que nós conhecemos, como pessoas da nossa família, pessoas do nosso bairro, escola, trabalho? E em 97 teve um outro estudo, né, feito na Grã-Bretanha, que já mostrava ali que 1/3 das pessoas, dos funcionários de uma empresa, por exemplo, eles preferiam mandar e-mails do que entrar diretamente em contato com as pessoas, né, fisicamente, lá tete a tete, falar: olha, fulano, eu preciso resolver isso com você. Ao invés de ir lá no setor da pessoa, conversar com a pessoa, esses funcionários, eles preferiam mandar e-mails, né, do que ter, então, contato diretamente. Mas, por outro lado, então, os autores, né, Bolden e Mott, veem que, por exemplo, essa comunicação indireta, ela acabava trazendo problemas ainda, porque ela perde, segundo eles, elementos como originalidade, pessoalidade, por ser uma forma de comunicação mais artificial e teatralizada, vamos dizer assim. Então, este e-mail, por exemplo, ele tem uma característica mais artificial, né? Eu posso pensar nas palavras que eu vou usar. Quando nós nos comunicamos diretamente com uma pessoa, nós acabamos sendo mais espontâneos, mais, né, originais. Então, por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu preparei um roteiro, por exemplo. Eu não estou simplesmente olhando nos olhos de vocês. Quando eu estou na sala de aula, eu vejo as reações de vocês, vocês podem perguntar para mim diretamente. Então, pode ser uma forma de comunicação mais espontânea, mais interativa. Então, para esses autores da compulsão, a ideia da compulsão da proximidade, ou seja, nós estamos o tempo todo, né, nós acreditamos que a proximidade traria uma ideia de qualidade, né? Então é isso. Então a gente observa, né, e tem uma questão muito interessante, né? Pode a comunicação eletrônica substituir a comunicação presencial? Quais seriam os limites e os desafios para isso? Então os autores, né, nos mostram que mesmo com a possibilidade de nos comunicarmos apenas de forma digital, nós ainda preferimos nos encontrarmos fisicamente, né? Então ele coloca algumas comparações lá, por exemplo, reuniões presenciais ou webconferência, cursos presenciais ou EAD, assistir um futebol pela TV, no bar com os amigos, ou ir ao estádio, né? Assistir um show pelo YouTube, ou ir ao show diretamente. Então, ele, a partir daí, né, ele dialoga com outro autor, né, das ciências sociais, chamado Erving Goffman, né? O Goffman tinha, né, até essa argumentação sobre socialização, sobre interação. Então ele tratava a questão de que com a copresença, né, a presença física diretamente, as pessoas tendem a desejar mais esse tipo de interação social, porque fornece informação mais rica acerca de como as outras pessoas pensam e sentem, e da sua sinceridade, do que qualquer uma outra forma de comunicação eletrônica, por exemplo. Então, eles abordam aí, né, a questão do famoso olho no olho, né? Então, eles vão dizer que quando uma pessoa tem acesso aos olhos de outra, é como se você tivesse acesso a uma chamada janela da alma, né, que seria a parte do corpo que nunca mente, famoso, né, teste da verdade. Eu consigo ver se uma pessoa está falando a verdade ou não. Quem nunca já ouviu essa expressão? Eu consigo olhar nos olhos de fulano e ver se ele está mentindo ou não. Então, o contato visual
tem então um grau de intimidade e confiança. Então essas interações presenciais permitem monitorar constantemente os movimentos fugazes desta parte do corpo tão sutil. Então aí são alguns desses argumentos, né, para que a gente consiga compreender então que a comunicação presencial, física, né, ela acaba, indubitavelmente, ela acaba tendo um nível de qualidade muito maior. Então, esses foram os estudos 94, 97. Então, a gente tem coisa mais atual também, né? Então, pesquisando na internet, os desdobramentos aí, outros autores que pesquisaram relações aí sobre a questão da compulsão da proximidade, ou por que nós preferimos o contato social físico presencial do que o contato digital, por mais que ele cresça cada vez mais, né? Em 2002, um autor inglês chamado John Urry, ele publicou um artigo, né, chamado Mobilidade e Proximidade. Esse artigo ele buscou compreender, né, por que nós viajamos. Se nós já temos acesso a realidades virtuais, por exemplo, uma pessoa já consegue ver fotos, ver vídeos de algum local, ou as pessoas, por exemplo, podem ter, por exemplo, funcionários de uma multinacional, eles ainda têm acesso à possibilidade de webconferência, né, de estar com funcionários de outras unidades, de um país distante, por exemplo. Por que essas pessoas ainda viajam, né? Então, ele ressalta, né, ele inclusive fez um levantamento lá de empresas nos Estados Unidos, né, e eles mostraram, um dos dados, né, que mostram que gerentes podem gastar metade da sua jornada de trabalho para deslocamento entre reuniões presenciais. Então, vamos colocar na ponta do lápis, é como se a cada 40 horas semanais de um trabalhador, por exemplo, de um gerente de uma empresa nos Estados Unidos, ele gaste aí em torno de 20 horas por semana só para se deslocar entre unidades, né? O que mostra aí que as empresas então não abdicaram, né, dessa metodologia de uma reunião presencial, por exemplo. E ele lida muito com um conceito chamado de capital social, de um cientista político americano chamado Robert Putnam. Esse capital social é uma ideia de que as pessoas vivem em um determinado grupo, uma comunidade, e as pessoas têm uma relação ali de confiança mútua, né? Então, quanto maior o nível de capital social, maior a possibilidade das pessoas conseguirem resolver os seus problemas juntas e não de forma individual. Então, o capital social traz então uma ideia de que as pessoas, né, têm prazer nessas relações sociais, um prazer da conversa. Então, eles acreditam, né, esses gerentes aí dos Estados Unidos, segundo o trabalho do John Urry, Mobilidade e Proximidade, eles acreditam então que as pessoas ainda viajam porque isso traz uma sensação de prazer e de mais efetividade, né? Então, vamos dizer assim, uma reunião presencial, vamos dizer que um setor de uma unidade de uma fábrica de automóveis, por exemplo, está tendo um desempenho mais fraco. Então, isso faz com que o gerente de uma outra unidade, por exemplo, tente, né, uma abordagem aí presencial, o famoso, como lá o Bolden e Mollott usaram, né, a ideia os olhos nos olhos são a janela da alma. Então, é através do olho no olho que você consegue aí fazer com que, por exemplo, um tipo de comportamento seja mais eficaz, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar até alguns dados aí sobre educação à distância no Brasil, a gente vê que tem uma evasão muito maior do que a evasão dos cursos presenciais, por exemplo, né? Então, isso também nos reflete isso. E por último, né, aí uma pesquisa mais recente em relação a essa temática da proximidade, que eu achei que é um estudo de uma socióloga australiana chamada Yolande Strangers, né? Então, ela fez uma pesquisa aí com empresários australianos sobre viagem também, em relação a por que eles viajavam com objetivos aí de fazer negócios e de ter reuniões presenciais nas indústrias, né?
Então, ela aborda, né? Então, um dos argumentos conclusivos lá que eu achei do artigo dela é falando, né, sobre que a presença física do corpo transmite significados de respeito e valor, fornece competência sensorial e gestos e permite a mobilidade física ao transportar pessoas entre e dentro de ambientes materiais, né? Então, o artigo conclui identificando algumas possibilidades de reuniões de telepresença. Ou seja, existe essa possibilidade, é muito utilizada para replicar e substituir reuniões presenciais como maneira normal e eficaz de colaborar no local de trabalho global. Então é isso. Então eu trouxe alguns artigos, né, para a gente pensar então por que o isolamento social é tão complexo, né? Algumas respostas aí de estudos sociológicos sobre isso, e com base nisso uma perspectiva para a gente concluir então esse vídeo, né, inicial aí sobre esse assunto, que seria a ideia, né, de que o quanto nós até às vezes no dia a dia, né, nós vivemos agora num período aí de meio conturbado, que nós estamos vivendo esse isolamento por conta de uma questão de política de saúde pública, né? Mas, de qualquer forma, a gente pensa, então, o quanto nós podemos, talvez, nos isolar, né? E utilizarmos essas comunicações eletrônicas ao invés das comunicações físicas e diretas, né? Então, esse isolamento, no caso atual, as tecnologias agora, nesse contexto de quarentena e de isolamento social, elas nos ajudam, né? Nos ajudam a termos contato com o mundo de uma forma segura, ou seja, sem nos contaminarmos pelo vírus. E já que estamos de quarentena, né, a gente pode utilizar o WhatsApp para uma conversa, ver o que está rolando no Instagram. Então, para a tradição sociológica, né, principalmente para Durkheim, essas relações de integração, solidariedade, etc., estava ligada a uma ideia de contato físico, né, que hoje pode ser mediado pelas tecnologias. Ou seja, posso estar em isolamento, mas conectado com as pessoas. Então, aquela ideia básica, né, da socialização, que era os contatos, as interações sociais, né, que gerariam uma integração entre as pessoas, uma coesão, né, que seria o oposto aí da anomia. Ele pode ser realizado também, né, a gente cercado aí entre quatro paredes. Então é isso, gente. Basicamente aí o vídeo acabou durando um pouco mais do que eu queria que fosse um pouco mais curto, mas chegou aí uns 22 minutos agora. Então é isso. Um abraço a todos. Valeu!